ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Como ano passado, aproveitar o tempo que nós temos entre Salatul Asr e Salatul Maghrib para explicar o que é que nós iremos ouvir ou o que é que nós já ouvimos no que diz respeito na recitação sagrada do Alcorão. Ontem foi o primeiro Tarawih e começamos com o primeiro capítulo que recitamos em todas as orações e o segundo capítulo é Suratul Baqarah. Suratul Baqarah é considerado, que tem o nome de Afaka, é considerado como o maior capítulo sagrado do Alcorão. O Alcorão é um código de vida, né? É uma forma de estar na vida, é a nossa identidade. E todos nós poderemos ter o acesso ao sagrado do Alcorão, todos, independentemente de terem a crença que nós temos ou não. E Allah facilitou o Alcorão de uma tal forma para que o conhecimento do Corão fosse para quem o quisesse. E o Corão foi revelado no mês de Ramadã. O Corão tem a mensagem para toda a humanidade. É um livro, é um código de vida que foi revelado a uma só pessoa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo ele. Levou 23 anos a ser revelado. Alguns capítulos foram revelados em Meca, outros capítulos foram revelados em Medina. Há versículos do Alcorão em que as pessoas colocavam questões e o profeta respondia. Não respondia de imediato, mas tinha que responder depois de Jibreel alaihi salam vir com a resposta. As pessoas colocavam as questões e Muhammad alaihi salatu wassalam esperava até que Jibreel. Portanto, este foi o processo da revelação do Corão. Suratul Baqarah começa com 3 letras, que é Alif Lam Mim. Alif Lam Mim são 3 letras. Antes de nós avançarmos, é muito importante para nós percebermos a prática do Corão, precisamos e dependemos dos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sem o hadith, sem a prática do profeta, sem a narração do profeta, sem a explicação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não conseguimos pôr em prática o que o Corão nos transmite. Portanto, aquelas pessoas que rejeitam, aquelas pessoas que negam, aquelas pessoas que não aceitam os hadiths, têm uma grande dificuldade de pôr em prática todo o Islã. É claro que nos hadiths nós poderemos ver, analisar e temos que o fazer se o hadith é válido, se não é válido, se é inventado, se é fraco, se não é. Isto é um outro estudo. Né? Mas é interessante que do Corão a pessoa não pode duvidar. Se alguém me disser, ou se alguém nos disser que está no Corão, só pergunto 2 coisas. Em que versículo, em que capítulo e o versículo? Imaginemos alguém vem e nos diz isto é prometido, ou isto está no Corão, ou isto não está no Corão. Então a forma é só perguntar 2 questões. E é claro que também temos que saber aquilo que estamos a dizer. Em que capítulo e em que versículo do Alcorão está aquilo que você está a dizer? Então, Suratul Baqarah começa com 3 letras. Alif Lam Mim. Essas 3 letras são consideradas como huruf al-muqatti'at. Só Allah e o seu mensageiro é que sabem o que é que significa. Então, nos primeiros versículos do Suratul Baqarah, Allah fala sobre os crentes, ou melhor assim, sobre os piedosos. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. É uma orientação para aqueles que são piedosos. Muttaqin. Mas o Corão também é uma orientação para a humanidade. هدى للناس. Então, ao dizer que é uma orientação para os piedosos, aquele que tem taqwa, muttaqin, الذين يؤمنون بالغيب, é aquele que a primeira condição é acreditar naquilo que é oculto. يؤمنون بالغيب. O oculto é aquilo que nos foi dito e que nós não vimos, mas acreditamos nela. Hoje, muitas coisas que eram ocultas no passado, hoje já deixaram de ser ocultas. Hoje, por exemplo, o oculto não quer dizer que você
tem que estar presente. Há muita gente que não está aqui presente e sabe e vê exatamente aquilo que eu estou a dizer e aquilo que eu estou a fazer. Não só conseguem me ouvir, mas também conseguem me ver. Então é oculto para quem? A pessoa não está cá presente. As pessoas que estão em casa, por exemplo, ou que estão a ver através do Facebook, ou através de seja o que for, não estão aqui presentes, mas acompanham aquilo que eu estou a dizer. Então o que é que passou a ser oculto e o que é que deixou de ser oculto? No passado, muita coisa que era oculta hoje deixou de ser oculto. Mas agora, quando nós falamos daquilo que é oculto e daquilo que faz parte da crença, né? Oculto, mas faz parte da crença, que é, por exemplo, acreditar na vida depois da morte. Rei. Que um dia todos nós seremos ressuscitados. Que um dia haverá Yawmul Hisab, Yawmul Jazá, o dia do julgamento, o dia das contas. Yawmul Qiyamah. Faz parte daquilo que é oculto. Yawmul Qiyamah. Que Allah criou Jannah e criou Jahannam. Existe Jannah e existe Jahannam. Jannah para aquelas pessoas que irão ser recompensadas e Jahannam são aqueles que irão enfrentar as consequências daquilo que deveriam ter feito e não o fizeram. Yu'minuna bil khayr. A primeira condição de uma pessoa ser muttaqi, de acordo com este versículo, é acreditar no rei. Tudo aquilo que nós fazemos, temos que fazer com consciência. Nós não devemos ter medo das pessoas. Quem tem medo das pessoas nunca irá ter medo do Criador. Mas quem teme o Criador, quem tem a consciência que Ele está-me a ver, então nunca irá ter medo das pessoas. Uma coisa é respeitar as pessoas, você respeita as opiniões das pessoas, você ouve as pessoas. Quem é que está a falar aí? Duas pessoas falarem ao mesmo tempo, na mesma assembleia, não é fácil e não é agradável. Depois de falar sobre aquilo que é oculto, yu'minuna bil ghaib, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. É aquele que é firme na oração, aquele que pratica a sua oração, aquele que sabe e tem a consciência que as orações são obrigatórias e eu tenho que as fazer, seja onde eu estiver. Por isso é que o Islã, ou o nosso din, não fez com que a pessoa viesse obrigatoriamente fazer o salat no masjid. É o melhor sítio para fazer o salat, é o masjid. Mas se eu estou longe do masjid, não quer dizer que eu não faça o salat. Não quer dizer que eu não faça. Tenho que fazer. Wa yuqimuna as-salata. Aquelas pessoas que são firmes na oração. A oração é um diálogo com o Criador, e já falamos sobre isso. Não é só dedicar-se na oração ou intensificar a sua oração no mês de Ramadã. Começa Ramadã, você vê as mesquitas todas cheias, em toda a parte. Em todas as partes as mesquitas estão cheias. Quase em todos os salatos. Mesmo que o salato é tarde, mesmo que o salato do Isha seja tarde, você vê as pessoas no salato do Isha ou nas orações no mês de Ramadã. Acaba Ramadã, é como se fosse que o Islã acabou, né? Ou parte do Islã acabou. Esta é a nossa situação. Isto é o que está-se a passar connosco. Então aquela pessoa que é firme na oração, e da riqueza que eu dei, Allah diz que Ele gasta. Nós estamos a falar das virtudes ou da qualidade do muttaqi, piedoso. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. E são aqueles que acreditam naquilo que foi revelado a ti, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, e naquilo que foi revelado anterior. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, e que são firmes, determinantes no Akhirat, né?
Então, logo no primeiro versículo, Allah o que é que diz? Yu'minuna bil ghaib. Acreditam naquilo que é oculto, aquilo que você não vê, aquilo que nós não vimos, que é a Akhirat, que é o além. E no último versículo, ao falar das qualidades, das virtudes de muttaqi, dos piedosos, diz que وَبِالْ آخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Eles são firmes no Akhirat. Acreditam mesmo. Uma coisa é você dizer eu acredito. Outra coisa, a pessoa pergunta, mas você acredita mesmo? Sim, eu acredito mesmo. Porque há duas formas de nós acreditarmos. Então, sobre essas pessoas, Allah o que é que diz? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Essas pessoas terão sucesso, têm orientação, e essas pessoas serão caminhadas. Depois fala sobre aqueles que negam. Inna ladina kafaru. Negam. Sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. É igual você explicar ou não explicar, você dizer ou não dizer, aconselhar ou não aconselhar, já não faz nenhum efeito. Porquê? Khatama Allahu ala qulubihim. Allah selou os seus corações. Wa ala sam'ihim, e os seus ouvidos. Wa ala absarihim, e a sua visão. Ghishawa. Walahum adabun. Sobre este versículo, no que diz respeito àquelas pessoas em que o Corão diz que o coração foi selado, os ouvidos foram selados, é metáfora, né? Porque a pessoa ouve, a pessoa vê, o coração funciona. Se o coração for selado literalmente, é um morto. Se eu pegar neste versículo literalmente, se a visão for selada, ele é cego. Mas aqui estamos a falar de uma outra cegueira. Se o ouvido for selado, ele é surdo. Então estamos a falar daqui de uma outra surdez, né? O Criador, Allah, não quer que as pessoas adorem forçosamente. Quer que o ser humano aproxime-se dele de livre vontade, espontaneamente. Não obriga. E por não obrigar, deu ao critério ao ser humano. Escolha. Fez com que a mensagem, fez com que o que ele pretende, o que ele quer, chegasse até às pessoas, através dos profetas, através dos mensageiros, através daquilo que ele criou. Ele fez com que as coisas chegassem até o ser humano, mas deixou ao critério do ser humano, escolha aquilo que você quiser escolher. Mas fica a saber, você é responsável por aquilo que você escolher. A escolha é sua. Então, há pessoas que, de tanto negar a existência do Criador, mesmo vendo aquilo que ele criou, de tanto negar, que mesmo que a pessoa venha com maravilhas sobre a criação do universo, não consegue aceitar. Um doente, quando vai ao médico, o médico, depois de diagnosticar, depois de analisar, depois de ver e dizer, olha, você sofre de colesterol, por exemplo, ou você é diabético, cuida, controla. Se ele não o fizer, chega a um certo ponto, o médico próprio diz que já não há nada a fazer. Você descontrolou. Você tinha a possibilidade de controlar e manter o equilíbrio físico. Ou, por exemplo, aquela pessoa que fuma e que tem cancro, ou que poderá ter cancro, e o médico chama a atenção, e a pessoa não quer saber, chega a um certo ponto que não há, é irreversível. Ou acredita, ou não acredita. Crente, acredita. Aquele que não acredita, descrente, ou renegador da fé. Depois temos outros. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. São aquelas pessoas que dizem, esta é a pior qualidade, ou é pior tipo
de pessoa que possa existir na nossa sociedade. São os hipócritas. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. Dizem, juram, آمَنَّا بِاللَّهِ. Nós acreditamos em Allah. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Mas Allah diz que eles não são crentes. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Eles julgam que estão a enganar Allah, mas não estão a enganar a ninguém, a não ser a eles próprios. Sobre os crentes, Allah só menciona 4 ou 5 versículos. Sobre aqueles que não são crentes, Allah só menciona 3 ou 4 versículos. Sobre os hipócritas, há uma lista dos versículos, há uma listagem dos versículos. Julgam que estão a enganar as pessoas, julgam que estão a enganar a Allah. Por aí fora. Os piores que podem ser são os hipócritas. Porquê? Porque os hipócritas à nossa frente, conosco, à nossa frente, está conosco, é seu amigo, é nas suas costas, e quando não está consigo, ele diz coisas contra aquilo que você acredita. E nós sabemos que, infelizmente, em todas as sociedades há hipócritas. Eles frequentam quase todas as mesquitas. Muitas das vezes o hipócrita aparenta ser tão religioso que você duvida da hipocrisia desta pessoa. Aparenta ser religioso. يُرَاءُونَ النَّاسِ. É para mostrar às pessoas. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Recorda Allah, mas pouco. Porque tem que recordar para mostrar às pessoas, não é? Então, o pior tipo, que Allah nos salve de hipocrisia, porque muitas das vezes o que é que acontece? Uma coisa é ser hipócrita conscientemente, outra coisa é inconscientemente nós poderemos estar a fazer uma ou outra coisa que possa se associar com a hipocrisia. Não? Há aquela expressão politicamente correto, não é? Essa expressão politicamente correto, você tem que ser diplomata. Até que ponto ser politicamente correto, tentar ser diplomata, a tentar resolver um problema, até que ponto a pessoa também não está a ser um pouco de hipócrita? Ou não está a colocar um pouco de hipocrisia? Porque é impossível você agradar a todos. Não consegue agradar a todos. Nem todas as criaturas conseguiram agradar a Allah. Nem todas as criaturas conseguiram agradar a Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve uma missão difícil. Nem todos aceitaram como Rasulullah, Muhammad, né? E sucessivamente com os outros mensageiros, com os outros profetas. Isa alaihi salam também teve dificuldades. Aliás, de acordo com a Bíblia, a pessoa que traiu Isa alaihi salam foi o seu discípulo, né? O Judas. Musa alaihi salam teve as suas dificuldades, sendo eles mensageiros e profetas, portadores, né, da mensagem. Então é impossível agradar a todos. Como é impossível agradar a todos, então a pessoa tenta ser diplomata. Depois de falar sobre os crentes e depois de falar sobre os descrentes e falar sobre os hipócritas, no Surat al-Baqarah, Allah fala sobre a nossa criação. A criação do homem. O Corão tem um estilo próprio. E o estilo do Corão é um estilo divinal, não é um estilo humano. O estilo humano é o que você escolhe. Imaginemos a pessoa que quer escrever um livro. Primeiro tem que qual é o livro, o tema do livro. Se é um romance, se é sobre história, se é um livro científico, se é um livro sobre a religião, seja o que for. Então nós colocamos tópicos e pelos tópicos vamos explicando no nosso livro, pelos capítulos, tópicos, para o leitor ser fácil, e se ele quiser procurar, facilmente consegue o fazer. O Corão não tem este estilo. O Corão tem um estilo diferente. Né? Começa com a Surat al-Fatiha, primeiro capítulo, depois vai para a Surat al-Baqarah,
Mas pela ordem da revelação não foi esta. A ordem da revelação do Sagrado Alcorão não foi Surat al-Fatiha. O primeiro capítulo que nós lemos todos os dias, em todas as orações, não foi o primeiro que Muhammad a.s. recebeu. O primeiro capítulo, ou os primeiros versículos, não é bem capítulo até, os primeiros versículos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu foi Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. E onde é que está Iqra bismi rabbika alladhi khalaq? Está quase no fim, é o capítulo número 96. O capítulo número 96 é que foram os primeiros 5 versículos deste capítulo, é que foram os primeiros versículos que Muhammad a.s. recebeu. Então o Corão tem o seu próprio estilo. Depois de falar sobre os crentes e depois de falar sobre os crentes e os hipócritas, isto não quer dizer que não venha falar mais. Nos versículos seguintes, mais à frente, vem falar sobre isto novamente. Sobre os hipócritas, novamente, vem falar. Sobre os crentes, vem novamente falar. E muitos dos versículos são quase parecidos. Há versículos do Corão que são idênticos. E há versículos do Alcorão que são quase parecidos. Mas o significado não muda. Por exemplo, nós temos no Surat al-Tin, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Aqueles que acreditam e praticam boas ações, essas pessoas irão receber recompensas eternas. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Irão receber muitas recompensas. No Surat al-Asr, o que é que você tem? إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Então, Amanu wa Amilu Salihat vem junto. Mas o fim, no Allah diz, irão receber muitas virtudes. E no outro, Allah o que é que diz? Aquelas pessoas que são crentes e praticam boas ações, exortam para o tawasaw bil haqq, para a verdade, o tawasaw bil sabr, e para a paciência. Mas do outro lado, Allah desafia a humanidade. قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. Desafia a humanidade toda e os génios. Se vocês conseguem produzir um Corão parecido, mesmo que houvesse uma aliança entre a humanidade e os génios, às vezes há essa aliança. A aliança não é só entre os partidos políticos, a aliança também é entre as criaturas, né? Entre os génios e os seres humanos. Não conseguirão produzir. Portanto, o Corão tem o seu estilo. E Allah diz que eu facilitei a leitura do Corão. Ao facilitar a leitura do Corão, ou a explicação do Corão, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, nós facilitamos. Tem que haver um primeiro passo da nossa parte. E a nossa obrigação é compreender o Corão, compreender o Islã. E ao compreendermos o Corão, ao compreendermos o Islã, isto é para todos, os que estão aqui presentes e os que estão ocultos / presentes, não é? Aprender, tentar dar os primeiros passos para pelo menos saborearmos aquilo que nós fazemos na nossa oração. Então, quando Allah fala sobre a criação do universo, mas antes de falar sobre a criação do universo, fala sobre a criação do homem. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Quando Allah disse, agradecia a aqueles irmãos que não falassem, por favor, vocês estão a incomodar. Quer falar? Fala lá fora, se faz favor. Então este desafio que Allah diz aos malaicas, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, eu vou criar um khalifa aqui na terra. Khalifa, quem é? Ser humano. Eu vou criar um ser humano, ou uma criatura. Esta criatura chamar-se-á insan de natureza. Este insan terá vários nomes. Pode ser khalifa, sucessor, um dos significados da palavra khalifa, é aquele que vai habitar aqui nesta terra. Então, primeiro Allah criou a terra, criou condições para nós vivermos. E o plano que Allah tem, né? Tinha um plano de criar o ser humano. E partilha esse plano com a malaika.
está tão satisfeito em criar o ser humano e está a partilhar com Malaika. Malaika são anjos, são aquelas criaturas que não desobedecem a Allah. E Malaika disseram: "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima". Tu vais colocar aqui na terra criatura essa que irão corromper, irão assassinar uns aos outros, wa yasfiku ad-dima, expandir o sangue. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. E nós estamos aqui, ó Allah, para te louvar. Iremos intensificar o nosso louvor. Então, Malaika, quando diz a Allah, ou quando questiona a Allah, Malaikas pensaram que Allah quer criar o ser humano para fazer tasbih dele, para louvar Allah. Malaikas pensaram, os anjos pensaram que Allah quer criar o ser humano para que este ser humano também somente louvasse Allah. Porque eles constantemente estão a louvar, né? E como eles constantemente estão a louvar, eles pensaram, bem, se Allah está a criar uma outra criatura, é porque também quer que essa criatura intensamente, constantemente, né, sempre, eternamente, também esteja a louvar Allah. E é interessante, por exemplo, quando algo acontece conosco, imaginemos algo aconteceu com outra pessoa, e a mesma coisa quando acontece conosco, nós reagimos de uma forma diferente. Porque muitas das vezes a pessoa pensa, se eu estivesse no lugar dele, faria aquilo, não faria isso, faria outra coisa. Isto às vezes nós, para facilitar, às vezes nós damos aqueles comentários quando vimos um jogo de futebol, por exemplo. Você vê o jogador com a bola, você fala, passa a bola para aquele que está ali, porque se fosse você passasse a bola para ali. Mas não é você, né? Então, da mesma forma, nós às vezes reagimos de acordo como se fosse nós a fazermos isso. Se fosse eu, chutava. Se fosse eu, marcava. Se fosse eu, entrava. Se fosse eu, fugia. Isto acontece connosco. Então, Malaikas, o que é que estão a dizer? Como nós estamos constantemente a louvar Allah, então Allah deve querer criar uma criatura, pode chamar de Khalifa, pode chamar de Insan, pode chamar, seja o que for, para louvar Allah. Então eles estão a dizer, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Oh Allah, nós estamos aqui para te louvar. Ponto número 1. Ponto número 2, que também já falamos sobre isso. Porque é que Malaikas disseram, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء? Tu queres colocar criatura aqui na terra que irão corromper, fazer fitna, expandir sangue? Como é que Malaika soube? Porquê é que Malaika perguntou? Malaika, anjos, ao perguntarem, é porque eles não têm o conhecimento do oculto. O conhecimento do oculto só o Criador é que tem. Então, o Malaika, os anjos, ao perguntarem, ao dizerem, não perguntaram, disseram, Paulo, ataj'alu, irás colocar, pergunta mais de afirmação, ataj'alu fiha, irás colocar. Então, provavelmente, Allahu A'lam, existiram criaturas parecidas como seres humanos, mas não humanos, parecidas como seres humanos, e que criaram fitna e que expandiram o sangue. Nesses dois casos, Allah diz, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. Eu sei mais do que vocês. O conhecedor sou eu, Allah está a dizer. Eu sei aquilo que vocês não sabem. Criou Adam. Como é que Allah criou? O Corão não diz. Sabemos que matéria-prima do ser humano, desde Adam a.s. até o último ser humano, matéria-prima, matéria que nós dependemos muito, é a terra. Ard é a terra. Há quem diga que Allah
juntou terra de vários oceanos ou de várias localidades, e a terra por si nem sequer era como hoje é, geograficamente. Em todo caso, seja como for, criou Adão. E ao criar Adão, ensinou Adão, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Criou Adão a.s. e ensinou Adão a.s. Uma das primeiras coisas que Allah deu ao ser humano foi o conhecimento. وعلم آدم الأسماء كلها. Deu o conhecimento ao ser humano. Portanto, o conhecimento é algo que está dentro de nós. O ser humano tem que explorar este conhecimento que Allah deu, este dom que Allah deu. E nem todos nós podemos ter a mesma profissão. É impossível. Todos nós não podemos ter a mesma profissão. Não podemos ser todos iguais. E cada pessoa tem o dom e o mérito e a especialidade na sua área. Explora cada vez mais aquela área. Do que estar a imitar outras profissões ou querer fazer um pouco de tudo. وعلم آدم الأسماء كلها. Este كلها, Allah diz que nós ensinamos a Adão a.s. tudo. كلها. Qual é o conhecimento que Adão a.s. não teve? E é o conhecimento direto, dado por o Criador, não? Por aquele que é Alimul Ghaib, que é o sábio do chão. E ele está a dizer que eu é que ensinei. Não havia o sistema que nós temos hoje, em termos de aprendizagem online, e-learning, por exemplo, ou ir à escola, ou seja o que for. Então, este conhecimento, qual é o conhecimento? Ou será que Allah deu este conhecimento todo, ou fez com que o ser humano fosse aquela criatura, a criatura de conhecimento? A criatura de conhecimento do ser humano. E como Adão é o modelo, é o primeiro, então fez com que Allah disse, dou conhecimento a ele. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Tudo. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Depois volta-se para o Malaika e diz, Malaicas estão a ver, não é? Estão a ver o que Allah está a fazer. E Allah está constantemente a criar. Não está só, não parou. كُلَّ يَوْمٍ وَفِي شَأْنٍ. Constantemente. E muitas das vezes, quase todas as vezes, malaicas, ao verem aquilo que Allah está a criar, louvam. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Há malaicas que Allah colocou só para fazer dua para nós. Há malaicas, o que é que a gente fez para um malaica, ou dois malaicas, um anjo ou dois anjos, fazerem dua para nós? Dua de maghfira. Fazer dua de maghfira para nós. Malaika. Allah colocou. Vocês vão para ver a amplitude da misericórdia de Allah para conosco. Então, malaicas estão a ver o que Allah está a fazer. E depois diz, فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Digam-me, informam-me. Allah está a perguntar a malaika, o que é que eu ensinei a Adão a.s. Anbi'uni. Qalu subhanaka. Disseram todo o louvor para ti. La ilma lana. Nós não temos conhecimento nenhum. Illa ma 'allamtana. Excepto aquilo que tu nos ensinaste. O conhecimento que eu tenho, malaicas estão a dizer, o conhecimento que nós temos é aquilo que tu nos ensinaste. Para além daquilo que tu nos ensinaste, nós não sabemos nada. Por isso é que um sábio humilde, ele nunca diz que eu sei tudo. Aliás, quem diz que sabe tudo é porque não sabe nada. Mesmo aquele sábio que nós sabemos que Allah deu o conhecimento,
Ele diz: La ilma lana, eu não tenho conhecimento. Illa ma 'allamtana, excepto pouco conhecimento que Allah me deu. Agora vem a prova. A prova qual é? Sobre a nossa criação. Então, para nós facilitarmos, em termos de criaturas, vamos tirar os animais fora. Também são criaturas de Allah. E nos animais nós estamos a falar de todos os animais, aves, terrestres, aquáticos, os que estão lá no fundo do oceano, animais no oceano transparentes. Há peixes transparentes, completamente transparentes. E há criaturas de Allah, para nós sabermos a existência, precisamos de microscópio. Com microscópio você consegue ver, sem microscópio você não consegue ver. Temos um telescópio, temos um microscópio. Não é micro-ondas, é? Microscópio. Micro-ondas é para outra coisa. Então, o desafio qual é? Temos os seres humanos, um ser humano, malaika, quantidade enorme, e Iblis. Porque Allah disse para todos prostrarem: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, para todos prostrarem a Adam alayhi salam, fazerem sijda. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Todos fizeram, menos o Iblis. Abá, recusou. Wastakbara, e foi arrogante. Wakana min al-kafirin, e foi entre aqueles que renegaram. Então, Iblis, provavelmente Insan, Malaika, muitos. Malaicas fizeram logo. Allah deu ordem. É como se fosse quando o muazzin diz Hayya ala salah, as pessoas vão, entra logo para o masjid. Não estão à espera que o outro diz: entra lá, não faça barulho, desliga o telemóvel, não incomoda o outro. Não está à espera, porque ele ouviu Hayya ala salah, entra para o masjid. Então, malaicas, quando Allah disse para fazerem sajda, malaika, todos fizeram sajda. Iblis não fez. Há quem diga que Iblis também era malaika. Era um tipo de anjo muito obediente. Muito obediente. Obedientíssimo. O mais obediente. Mas não fez. Aqui não foi obediente. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que nem sempre sendo obediente você continua a ser obediente. E nem sempre sendo desobediente, um dia você pode deixar de ser desobediente a Allah e ser obediente a Deus. Há pessoas que acham que somos 100% obedientes. Pode chegar um momento em que a pessoa deixar de ser obediente. E há pessoas que são desobedientes a Allah. Chega um momento em que Allah vira. A qualquer momento a pessoa deixa de ser desobediente. Aquela passagem não está no hadith, nem está no Corão, mas é muito conhecida, quando Sheikh Abdul Qadir Jilani foi estudar no caminho, uns ladrões quiseram roubar e perguntaram o que é que ele tinha. Ele disse que se tinha algumas moedas. Ele disse que sim, tenho aqui. A mãe escondeu, guardou, cozeu e guardou. Disse que para não dizeres a ninguém que tens aqui. Ele não disse, ele não mentiu. E quando os ladrões perguntaram ao Sheikh Abdul Qadir Jilani, ele disse que sim. Você tem alguma coisa? Ele disse que sim, eu tenho. Onde é que tens? Mostrou onde é que tenho. Então porquê é que tu mostraste? Porquê é que tu disseste? Porque a minha mãe disse para não mentir. Se eu dissesse que eu não o tenho, estaria a mentir. Então, como a minha mãe disse para eu não mentir, só isto foi o suficiente para que ele e a quadrilha toda fizessem tauba e deixassem de ser desobedientes e passassem a ser obedientes. Então isto não é garantido. Por isso é que um dos duás que é muito importante nós fazermos, para aqueles que são crentes, é muito importante, ó Allah, que o meu khatam, o meu fim, isto é, quando eu deixo este mundo temporário, a última frase que eu pronuncio convictamente é Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Então, malaika fizeram, Iblis não fez, recusou. E porquê é que ele recusou?
porque foi arrogante. Ele disse que eu não faço. Eu sou melhor que ele. Ana khayru min. Apesar de eu não vir aqui no Sura Baqara, mais à frente vem. Wastakbar wa kana min al-kafir. Recusou, porque eu sou melhor que ele. Isto é, matéria-prima de malaika é nur. Matéria-prima de insan é terra. Matéria-prima de iblis, jinn, shayatin é fogo. Khalaqtani min nar. A mim tu criaste-me de fogo. Wa khalaqtahu min tin. E criaste a ele de terra. Aquilo. Esta atitude é de Shaitan. E às vezes o ser humano tem essa atitude. Aquilo, né? Aquilo. Eu sou eu. Eu consigo fazer. Eu faço. E você tem que me obedecer. Este eu. Se eu não quero saber a quantas pessoas destroem e a quantas pessoas são destruídas só por considerar eu. Eu é que mando. E às vezes há pessoas que têm essas atitudes não vendo a idade da outra pessoa, se é mais velha, se é mais nova, a oposição que a outra pessoa tem. Há um desrespeito total em algumas partes para com os imãs das mesquitas. Por exemplo, as pessoas não respeitam o imã. Acham que o imã é funcionário, é empregado. Nós pagamos ao imã, né? Então pensam que o imã é funcionário. Então desrespeitam, falam malcriadamente. São mal criados. Não? O imã é aquele que lidera o seu salat. O imã é aquele que você pôs ele à frente. Você é que pôs, né? Você é que escolheu. Quando o imã diz Allahu Akbar, você também diz Allahu Akbar. Você está a seguir o imã. Mas tem atitude para... Quem diz imã diz muazzin, qualquer outra pessoa, não? Porquê esta arrogância? Mesmo com aquelas... E são religiosas as pessoas que têm essa atitude. Religiosas, entre aspas. São religiosas, frequentam o masjid. Acham que são donos do masjid. Hoje há pessoas em algumas mesquitas, que Allah nos salve, acham que são donos do masjid. Donos mesmo. Faço, eu mando. É minha mesquita. Allah. O Corão diz, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. O masjid pertence a Allah. E você acha que é dono do masjid? Como é que é possível? Você é dono do seu nariz, você é dono da sua casa, você é dono, você nem sequer é dono de si mesmo. Então há pessoas a quem Allah deu um lugar e abusam-se do lugar que têm. Há pessoas a quem Allah deu uma responsabilidade. Allah diz, olha, a sua responsabilidade é, por exemplo, cuidar desse masjid. Cuida desse masjid com humildade, não com autoridade. Nós mudamos. Allah diz, cuida o masjid com humildade. E nós pomos autoridade. Allah diz que o masjid é de todos, cuida dele. E você acha, ou a pessoa acha que o masjid é meu. Eu faço dele o que eu quiser. Não. Você não faz nada dele, porque é seu. O facto da pessoa é como se fosse um responsável ou um chefe de Estado, por exemplo. É tudo temporário. É tudo temporário. O chefe de Estado não veio para ficar para sempre. Firaun não ficou para sempre. Qarun não ficou para sempre. Namrud não ficou para sempre. Abu Lahab não ficou para sempre. São mais recentes, né? Esse é mais moderno. Abu Lahab, Abu Jahl é mais moderno. Quando você fala sobre Firaun e fala sobre os outros, a pessoa não tem assim muita noção. Então é muito importante nós sermos humildes, né, para com as pessoas. Porque o Iblis ensinou ao ser humano a arrogância. O Iblis ensinou ao ser humano a desobediência. O Iblis fez com que... Por isso é que o profeta ﷺ, o que é que disse? No mês de Ramadã, o Shaitan e o Iblis estão presos. Mesmo assim, a pessoa tem que fazer um esforço. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém firmes. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.